Para falar sobre essa decisão da Justiça Gaúcha, nós convidamos, e eu recebo aqui no estúdio, o advogado criminalista André Perecmanes. André, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Bom, é aquela coisa, decisão de juiz a gente não questiona. Eu queria entender, quando ela diz que eles não representam um perigo à sociedade, que eles não representam uma ameaça. Só representa uma ameaça quem anda armado? Quer dizer, o fato dessas pessoas poderem abrir um outro negócio com as mesmas irregularidades ou fugir do país, isso não representa uma ameaça? Bom, muito bem. Na realidade, o entendimento, né, do Poder Judiciário, o entendimento da jurisprudência, que é basicamente o que a Constituição Federal estabelece, é que essa análise acerca do risco, ela é uma análise feita com base em elementos concretos e não em presunções. Então, essas situações, Leilane, que você mencionou, poderiam representar risco, sim, desde que houvesse algum indício concreto de que essas pessoas, por exemplo, já têm negócios em vistas de serem abertos, ou então estão ameaçando testemunhas, ou então estão destruindo documentos, ou haja, por exemplo, uma proibição judicial para eles saírem do Estado e eles sejam encontrados fora do Estado sem comunicar o juízo. Mas essa análise, e esse é que é o ponto que me parece principal, ela tem que ser feita com base em elementos concretos e não em presunções. Não se pode presumir que pela gravidade do crime, pelo tamanho da irregularidade eventualmente verificada, né, na atuação deles previamente... 242 pessoas mortas, uma série de irregularidades na boate, e ainda assim... Porque eu fico imaginando o que passa na cabeça dos pais daqueles jovens. Se eu fosse mãe de uma daquelas vítimas, eu ia estar absolutamente indignada. Esse sentimento de indignação é muito recorrente em situações como essas. Porque, na realidade, existe, me parece, uma má compreensão na sociedade do que diz a lei. É importante entender o que diz a lei. A Constituição estabelece que ninguém pode ser tratado como culpado antes de condenado definitivamente. Eles nem condenados foram ainda. Então a prisão antes de uma condenação definitiva, goste-se ou não, é o que diz a Constituição brasileira, ela vai ter que ter um caráter, que a gente diz, instrumental, para o processo. Então não pode ser um juízo antecipado de pena. O sentimento de indignação da sociedade, que é natural realmente... Até para deixar bem claro, eu não sou mãe de nenhum jovem que estava naquele evento, mas eu já estou indignada. Enfim, então esse sentimento de indignação da sociedade é um sentimento natural, porque realmente é uma tragédia terrível, horrorosa. O tamanho da dor dessas famílias é imensurável, isso ninguém aqui pode mensurar. Mas esse sentimento, ele se pauta numa, me parece, má compreensão do que diz a lei. Agora, André, não existe uma maneira de monitorar essas pessoas? Porque, veja, nós temos uma situação, nós vivemos num país, nós temos vários casos no nosso país, infelizmente, de pessoas que receberam este mesmo, não digo nem benefício, mas essa decisão jurídica, porque é uma decisão dentro da lei, como você disse, mas que sumiram do país. Então, não seria nenhuma novidade, quer dizer, é uma questão que pode acontecer. Pode, mas essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque o Código ele foi alterado recentemente, em 2011, e se criou uma série de medidas que se chamam de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Ou seja, se reconheceu que a prisão preventiva é em último caso. Uma delas, por exemplo, é o monitoramento pela tornozeleira eletrônica. Mas essas pessoas vão usar uma tornozeleira eletrônica? Aí eu não sei, tem que ver realmente se o judiciário determinou, mas poderia. Poderia ser pedido. Poderia ser pedido, para se monitorar onde elas estavam. Outra medida, proibição de sair do Estado ou do país sem autorização judicial. Confisco do passaporte. Confisco do passaporte poderia ser. Outra medida é obrigação de comparecer em juízo num determinado período. Período em período. Com a periodicidade. Enfim, há uma série de medidas alternativas à prisão que não são tão graves e que permitem justamente verificar a concretude desse risco. Controlar essas pessoas em liberdade. Em liberdade. Elas têm direito à liberdade, mas elas estão vigiadas. Sem dúvida. E aí sim, se elas descumprirem as regras, elas vão estar mostrando que realmente elas precisam ser presas para o processo, não com uma antecipação de pena. O grande problema é que a sociedade, como eu digo, natural, é absolutamente compreensível, ela quer justiça. E ela acha que justiça é condenação, é cadeia e rapidamente. Mas para isso serve o processo, essas pessoas vão se defender. Não quer dizer que elas sejam condenadas. Tem um aspecto importante, por exemplo, o Ministério Público acusa essas pessoas de homicídio doloso. Né? Dolo eventual. O que o Ministério Público diz? Que eles não queriam o resultado, mas eles previram o risco e aceitaram o resultado. Muito bem. Vamos só explicar que o homicídio doloso é aquele em que a pessoa assume o risco de estar causando um homicídio. Ou você quer um resultado,
Ou, o que é o caso aqui da acusação, você prevê o resultado e age com indiferença ao resultado. Isso é o que é o dolo eventual. A defesa, não tem a menor dúvida, eu não vi os elementos do auto, mas vai dizer que se crime houve foi culposo, foi não intencional. Ou seja, que mesmo que eles tenham previsto o resultado, eles acharam que não ia acontecer. Claro. O rapaz, por exemplo, dentro da boate, o músico, é muito simples de se imaginar que ele, ao soltar o morteiro ou o sinalizador, ele não imaginou que fosse pegar fogo, porque afinal ele estava dentro da boate. Ele está dentro da boate também, correndo risco também. Exatamente. E se porventura eles forem condenados num crime culposo, nem pode prisão preventiva. A lei não autoriza, porque a pena é muito menor, porque o crime é muito menos grave. Então, essa questão da prisão preventiva, neste caso especificamente, inclusive, ela tem um aspecto muito mais dramático, muito mais sério, porque dependendo até da hipótese de condenação, eles não poderiam ser presos preventivamente, dependendo do crime em que eles sejam condenados. Agora, não seria o caso dessa mesma juíza que autoriza a liberação dessas pessoas impor essas regras para controle dessa vida fora da cadeia Poderia a essas ser. 4 pessoas? Não deveria ser assim? Quer dizer, ela autoriza que eles saiam, porém com essas ressalvas? Poderia ser, é uma das hipóteses. O que é fundamental se entender é que essas medidas que eu disse, cautelares alternativas, elas só podem ser decretadas se o juiz tiver elementos de que eles são realmente um risco. Se o juiz concluir que eles não são um risco, não há elemento nenhum que indique isso, eles têm que responder livremente, sem restrições. O que a lei diz é, mesmo que o juiz tenha elementos de que eles são um risco, de que o acusado seja um risco, mesmo assim a prisão preventiva é o último caso. Você tem medidas, como eu disse, alternativas, intermediárias, justamente que vão permitir ao juiz aferir o tamanho desse risco. E um processo como esse, onde o inquérito já está terminado, quanto tempo leva para se chegar ao julgamento? Porque isso sempre impressiona, né? Mas vai demorar pelo número de testemunhas, pelo número de vítimas, porque certamente essa discussão com relação ao dolo, se o crime é intencional ou não, vai ser levado aos tribunais, o Ministério Público... Porque a gente viu ali Carandiru, 20 e tantos anos depois, quer dizer... Corre o risco dessas pessoas... Eu não acredito. Não vai chegar tanto, mas quando que... você diz vai demorar, deve ser o quê? Uns 3, 4 anos? Talvez até mais. Talvez mais. Talvez até mais. E nesse período, quer dizer, o que eu fico imaginando é que tem que haver um controle sobre o que essas pessoas estão fazendo. Mas esse controle é exercido. Eles são obrigados a comparecer, por exemplo, a todos os atos do processo. Eles são obrigados a comparecer às audiências. Eles são obrigados a comparecer sempre que chamados. Porque, por exemplo, um desses rapazes, não estou querendo dizer que ele vá fazer isso, entendeu, André? Mas a gente sabe que é possível que ele abra, por exemplo, uma outra boate no nome de uma outra pessoa, no nome de um laranja. Mas a princípio... E aí ele está oferecendo o mesmo risco à sociedade? Não necessariamente. Se ela for fiscalizada e a boate for aberta, ele pode abrir em próprio nome. Ele pode abrir um outro negócio. Ele tem direito de abrir um negócio? Tem direito, ele não está condenado. Ele não tem nenhuma restrição? Nenhuma restrição. Ele não está condenado. Ele não foi julgado ainda. Ele não está condenado definitivamente. Ele não pode, como eu disse, a Constituição não autoriza que ele seja tratado como culpado. Aliás, mesmo se condenado for, dependendo da condenação, ele pode abrir um outro negócio. O que importa é que esse outro negócio esteja dentro da legalidade, que seja bem fiscalizado, coisa que pelo visto não foi. Também existe essa apuração de responsabilidade que deve ser feita. Mas essas 4 pessoas não devem poder sair do Brasil. Eu acho muito bom. Pelo que eu pude entender da decisão, não ficou claro se a juíza estabeleceu restrições. Se ela não estabeleceu, eles podem sair. Tem que ver se o judiciário estabeleceu essas restrições. Em princípio, se não tivesse sido expressamente estabelecido, eles poderiam sair. Vamos tentar, então, até o fim dessa edição, descobrir se a juíza fez alguma restrição ou se ela simplesmente decretou a liberdade dessas 4 pessoas. André Perekmanis, muito obrigada pelas suas explicações. É muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, porque causa essa indignação, mas é o que você disse, está dentro da lei. Eu que agradeço a oportunidade.